Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Estamos retornando agora num modelo de programa diferente, utilizando as tecnologias, rumando para perspectivas remotas, e isso nos enche de satisfação porque temos a possibilidade de continuar levando até você assuntos, discussões, debates que envolvam o mundo jurídico na sua atualidade e na sua historicidade. Meu convidado de hoje, professor Bruno Seligman de Menezes, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Doutor Cristiano, tudo bem? Muito obrigado. Sempre uma satisfação retornar aqui. Um curso que me deu alegria como aluno, depois de egresso como professor da casa. Professor, recentemente suas pesquisas foram mencionadas num julgamento importantíssimo em nível de Supremo Tribunal Federal pelo ministro Celso de Mello. Um julgamento esse que envolve a presencialidade do presidente da República em prestar esclarecimentos a respeito da denúncia, entre aspas, do então ministro Sérgio Moro. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, que história foi essa? Depois a gente pode fechar com a sensação pessoal de ter sido citado por um ministro do Supremo. Nos explica isso, Bruno. Muito bem. Eu leciono aqui na UFN a disciplina de Processo Penal 2, que é uma disciplina que trata na primeira parte do semestre com provas. Então, eu sempre trabalho muito com os alunos a questão da prova testemunhal, como é que ela deve ser produzida, né? E mais ou menos na época que se desenvolvia esse conteúdo, foi quando houve a demissão do ministro Sérgio Moro, acusando o presidente da República de interferência na Polícia Federal, e houve a instauração de um inquérito no Supremo. Com essa instauração, começou a ser cogitada a necessidade de se ouvir o presidente da República naquele inquérito, e imediatamente alguns analistas na imprensa mencionaram que o presidente teria direito de ser ouvido por escrito, porque havia um precedente recente envolvendo o presidente Michel Temer. E isso virou, logicamente, discussão em aula, nesse período que nós estávamos ainda nos ambientando com essas aulas remotas, né? Isso foi abril, maio, e me ocorreu de escrever um breve artigo sobre isso, até para que eu pudesse fazer essa análise de uma forma um pouco mais sistematizada, vinculando alguns dispositivos legais. E eu fiz um breve ensaio sobre o que eu entendo que não há esse direito ao presidente da República, e expus as minhas razões nesse artigo, que foi publicado num portal, no Jota, e foi publicado, houve algumas discussões em redes sociais, eu compartilhei com os alunos o artigo, e posteriormente, agora no início de setembro, sai a decisão. Eu até comentava com um amigo que quando eu vi a decisão eu brinquei, disse, olha aí, ó, na mesma linha do meu artigo. E fui ler os fundamentos da decisão justamente para ver se batiam com aqueles fundamentos que eu havia listado naquele artigo. E era uma decisão extensa, uma decisão de mais de 60 laudas, e a minha surpresa foi que lá na metade havia uma referência expressa ao artigo, e não só uma referência expressa, como a transcrição de alguns parágrafos do meu artigo. E aí foi realmente inacreditável, porque não é nem um artigo num periódico de referência, é num portal de grande repercussão, mas é um artigo de fôlego extremamente curto, publicado num portal jurídico. Agora é interessante, né, vou aproveitar a deixa a respeito de você dizer que não foi num periódico classificado, né, exponencialmente, mas sinceramente, cientificamente, talvez isso, em relação a este caso, seja o menos importante, né? Porque a gente pôde perceber que várias fontes são consultadas para a produção do direito. Eu vejo isso como algo muito interessante, assim. Tu compartilha disso, Bruno? Eu compartilho disso. Eu acho que nós estamos passando por um momento de transição, e eu não falo tão somente com a pandemia, mas talvez acentuado pela pandemia, que essas distâncias elas se tornaram muito mais curtas, não é? Agora há pouco, aguardando para entrar ao vivo aqui, eu acessava o Twitter e via uma manifestação do ministro Gilmar Mendes
sobre a questão do racismo envolvendo aquele episódio daquela grande empresa que fez uma seleção de trainees só para candidatos negros. Ou seja, os ministros estão se desencastelando, estão dando as suas opiniões em redes sociais e, obviamente, que também estão recebendo informações por redes sociais, pela internet. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos, e eu trabalho muito um autor francês, um juiz chamado Antoine Garapon, que ele diz que o direito é um saber feito para iniciados, por iniciados e para iniciados. E quando nós trabalhamos na prática forense, a gente vê muito isso. Nós falamos um linguajar com o juiz, com o promotor, com os servidores do cartório, que muitas vezes o nosso cliente, que é o usuário daquele serviço, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. E isso é muito claro nas decisões judiciais, com aquilo que vulgarmente se convencionou chamar do juridiquês, né? É aquela eloquência, aquela erudição que muitas vezes não diz o que é para ser dito, né? Que acaba sendo um concurso de quem sabe mais e de quem cita melhores achados. Me parece que agora o acesso a portais jurídicos, a redes sociais, faz com que os juízes, com que os ministros de uma corte suprema estejam mais próximos um pouco do povo realmente, né? Muito possivelmente, professor, foste o primeiro professor do curso, da história do curso de Direito da Universidade Franciscana, quiçá da região, citado num julgado tão expressivo no Supremo. E, na verdade, isso nos orgulha muito porque foste também aluno deste curso, né? Então, és o significado de que aquilo que se faz aqui se faz muito bem feito. Qual é a sensação que fica em ver a tua pesquisa alcançar esse tipo de projeção? É uma sensação que eu acho que todo mundo que trabalha no interior do Brasil, que está longe dos grandes centros, já percebeu em algum momento. Nós somos preteridos em relação aos grandes centros para uma série de oportunidades. Um pequeno curso, uma pequena palestra de um grande autor, em Porto Alegre que seja, ela não é colocada numa sexta-feira à noite para facilitar a ida de um professor que trabalha durante a semana no interior. Ela é colocada numa terça ou numa quarta, o que dá transmite uma nítida mensagem que é para quem está na volta, é para quem está no entorno. Eu acho que a sensação que dá é para mostrar que nós podemos fazer coisas sérias, nós podemos fazer coisas de referência, relevantes. Eu não estou falando especificamente desse caso, mas nós temos no curso incontáveis professores que são referências em suas áreas, e nós podemos fazer ciência, nós podemos fazer um direito sério, um direito crítico, mesmo aqui na Boca do Monte, aqui no interior do Rio Grande do Sul, um trabalho com qualidade, um trabalho com seriedade e um trabalho que atinge o reconhecimento em várias instâncias, nesse caso no Supremo, mas nós tivemos o caso do professor Vitor recentemente sendo referenciado no Jornal Nacional. Então, é possível fazer. E eu acho que isso é uma mensagem, é um estímulo para nós e é um estímulo para os nossos alunos também, porque muitas vezes aquela distância ela acaba sendo encurtada a partir desses episódios. E aí eu finalizo com a tua provocação, professor Cristiano. Qual é a sensação? É evidente que envaidece um monte ser citado num julgamento de referência, um julgamento importante do Supremo. Envaidece mais ainda ser citado por um ministro do calibre do ministro Celso de Mello, que é conhecido por seus votos profundos, por seus votos muito pesquisados, muito investigados na origem de tudo, mas também funciona como um estímulo. Funciona como um estímulo de a gente não se acomodar, que muitas vezes essa tendência ela é natural no ser humano, e quando há um episódio como esse, a gente se enche de gás e de entusiasmo para produzir mais, para levar mais adiante o direito que você produz aqui, o nome da UFN. Interessante que a prática da advocacia, por vezes, ela é associada a uma atividade mais mecanicizada. Talvez muitos advogados se colocam numa zona de conforto e acabam afastando da sua rotina
atividades de pesquisa mais aprofundadas, mais profundas, principalmente no que tange, inclusive, a produção da ciência e a socialização dessa ciência em periódicos, até para que o conhecimento possa ser difundido e socializado. Veja que tu representa, né, uma relação entre um advogado, pesquisador, professor, que obviamente não se acomodando nessa zona de conforto, achou por bem pesquisar um tema que era interessante e isso serviu como subsídio para uma decisão, entre aspas, paradigmática, inclusive na própria história do Supremo. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade, falando aí para advogados especificamente, do advogado estar sempre se reinventando e sempre pesquisando e sempre tentando socializar a sua experiência, o seu conhecimento. Isso é um ponto importante porque eu acho que nós vivemos um período de uma justiça em massa, né? É um problema social, um litígio pelo litígio, que faz com que as ações sejam padronizadas, as decisões sejam padronizadas, e isso faz com que o advogado que se acomode, e aqui eu falo advogado em sentido amplo, mas eu posso falar o advogado, posso falar os advogados públicos, posso falar os promotores, posso falar os juízes também. Vamos trabalhar assim, os operadores do direito da prática judiciária, é muito fácil que se acomodem quando eles se percebem que estão dentro de uma linha de produção. Olha, eu vou pegar essa ação que já está pronta, só vou trocar o nome e o número, eu vou despachar do jeito que eu já despachei tantas outras, e se acomodar nos transforma não mais em personagens dessa transformação, mas nos transformam naquilo que eu não gosto de utilizar naquela expressão, operadores do direito, porque me parece que operador é um operador de uma máquina que vai só para frente ou vai para trás. As grandes transformações das nossas decisões judiciais, das nossas cortes, da jurisprudência, elas foram provocadas por atores inquietos, ou advogados ou promotores. Se não houvesse, eu estou falando agora especificamente na área criminal, se não houvesse essa inquietação com um ponto ou com outro, a jurisprudência ela seguiria aquilo que a física chamava lá um movimento retilíneo uniforme, né? Ela seguiria sem oscilações, no mesmo tranco de sempre. Ela só se estimula a se movimentar a partir das provocações. E essas provocações, elas partem da pesquisa, elas partem da crítica, elas partem da reflexão, elas partem das associações que nós devemos fazer com outras áreas do conhecimento para mostrar que aquilo está lá por alguma razão, mas que hoje já não se aplica mais. Então, o profissional do direito que se contenta com modelos prontos, ele é um profissional que pode até ter algum êxito financeiro, ele pode até ter uma satisfação, mas ele não vai ter a realização plena de saber que efetivamente ele está transformando vidas de uma ou de outra pessoa. Ele está entrando numa engrenagem já pronta e ele vai acabar sendo engolido por ela mais dia ou menos dia. A prática da repetibilidade, isso tem uma justificativa, professor, no meu ponto de vista, que é justamente a obsessão pelos números, né, pela quantidade. Veja que o nosso sistema nos levou a atuarmos como máquinas, praticamente falando, obviamente, né? Então, nós somos levados a alcançar determinadas metas. Veja que todos nós somos. Os advogados são, os juízes são, os promotores são, os professores são. E talvez a gente tenha perdido aí, com o passar do tempo, a qualidade daquilo que a gente realiza, né? Obviamente que eu estou falando sistemicamente a respeito disso. Talvez o século XXI e os subsequentes representem em alguma medida a necessidade de um resgate à qualidade daquilo que se faz juridicamente falando. Nós já vivemos essa época. Se nós formos investigar, claro que é outra sociedade hoje, obviamente, né? Mas se nós formos investigar sociedades pretéritas, nós vamos verificar um outro tipo de direito sendo produzido ali. E isso definitivamente me parece que é algo bastante importante. Eu gostaria, professor, de agradecer profundamente tua presença aqui no programa, dizer que as portas do estúdio estão sempre abertas, és nosso convidado já tradicional, e te parabenizar por esse resultado incrível que você conseguiu, sendo citado por um ministro de um Supremo Tribunal Federal, isso é obviamente muito relevante,
e te parabenizar também pela tua condição de professor no curso de Direito aqui da UFN, fato esse que agrada a todos em absoluto. Muito obrigado, professor Cristiano. É uma satisfação imensa estar aqui num programa sob a sua batuta, mas também num curso de Direito sob sua coordenação. Fico sempre à disposição. Este foi o Tema é Direito de hoje, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que como sempre faço referência, na medida do possível, nós atenderemos a sua solicitação. Um grande abraço e até a próxima!